Casa Targaryen, a Casa do Dragão, uma das únicas famílias valyrianas a escaparem da destruição de Valíria. Neste vídeo, eu vou explicar toda a história dessa casa, que após deixar o Império Valyriano, conquistou os 7 reinos de Westeros, estabelecendo seu longo reinado de fogo e sangue. Então, se quiser saber tudo sobre a história dos Targaryen até o início de House of the Dragon, fique comigo e vamos ao vídeo. No mundo de Game of Thrones, nenhum Império do Oeste foi tão grande quanto o de Valíria. Os Valyrianos, conhecidos por seus característicos cabelos loiro-prateados e seus olhos violeta, eram senhores de dragões, capazes de domarem tais bestas e até mesmo montá-las. O domínio dessas bestas permitiu a expansão do Império, cujos inimigos eram incapazes de igualar em poder bélico. Os Targaryen eram uma das muitas famílias nobres de Valíria e estavam longe de serem uma das mais poderosas. Mesmo assim, eles tinham dragões, o que os tornava mais grandiosos do que qualquer outra da família não valiriana. Dentro da corte da cidade franca de Valíria, capital do Império, os nobres mergulhavam constantemente em conflitos políticos, pois para eles nenhum inimigo externo era considerado de fato uma ameaça. No auge do domínio desse império, porém, Daenerys Targaryen, filha de Aenar, sonhou com a destruição de Valíria pelo fogo. Aenar, acreditando no caráter profético do sonho de sua filha, vendeu suas propriedades na capital e partiu com suas riquezas, dragões, familiares, servos e escravos para a ilha vulcânica de Pedra do Dragão, próxima de Westeros. Seus rivais em Valíria consideraram isso um ato de covardia, porém 12 anos depois, uma enorme catástrofe se abateu sobre o centro do Império, que ficou conhecida como a Perdição de Valíria, cujas causas permanecem desconhecidas. Por um século, os Targaryen, os últimos senhores de dragões sobreviventes, permaneceram em Pedra do Dragão, que antes era o posto avançado mais ocidental do Império Valyriano. Então Aegon Targaryen nasceu, filho de Aerion. Ele tinha 2 irmãs, Visenya e Rhaenys. Os senhores de dragões tinham o antigo costume de casarem irmão com irmã, para manterem a linhagem pura, e Aegon não só se casou com uma, mas com ambas as irmãs. Depois de se tornar senhor de Pedra do Dragão, Aegon virou seus olhos para o oeste, para Westeros, e ficou determinado a unificar os 7 reinos sob o seu domínio. Assim, Aegon e suas irmãs, juntamente da força militar da Casa Targaryen, partiram e desembarcaram na Foz da Água Negra, em uma baía próxima de Pedra do Dragão. Lá, onde 3 colinas se erguiam, Aegon ordenou a construção de um forte, e mais tarde, ao longo dos anos, a cidadela se expandiria e se transformaria em Porto Real, a capital dos 7 reinos. Aegon enviou cartas para todos os senhores e reis de Westeros, ordenando que, caso se rendessem, manteriam seus títulos e posses. Do contrário, encontrariam sua destruição. Assim, Aegon iniciou sua conquista. Ele e suas irmãs, cada um montado em um dos 3 dragões da Casa Targaryen, conquistaram a lealdade dos soberanos do continente um a um. Os que não se ajoelhavam perante o vislumbre das bestas pagavam com fogo e sangue. Um dos que pagaram mais caro foi Harren, o Negro, rei das Ilhas de Ferro e dos Rios. Ele havia terminado a construção de Harrenhal, o maior castelo de Westeros, com muralhas e torres gigantescas, e se ergueu em desafio aos Targaryen. Depois de recusar se render, o rei das Ilhas e dos Rios se trancou com seus filhos e guerreiros dentro das muralhas da fortaleza, acreditando estar seguro lá dentro, já que nenhum exército seria capaz de tomá-la e suas construções eram de pedra, não de madeira, portanto não queimariam pelo fogo dos dragões. Aegon, no entanto, tinha Balerion. Ele era o único dragão vivo que havia vindo de Valíria, e era o maior dos 3 que acompanhavam os Targaryen durante a conquista. Balerion, o Terror Negro, é considerado o dragão mais formidável a viver desde a perdição de Valíria, e todo esse renome se deve principalmente à noite em que Aegon decidiu que Harren e sua linhagem seriam destruídos.
O conquistador, montado em Balerion, subiu ao céu noturno, bem acima das nuvens. O terror negro desceu então como um relâmpago, caindo sobre Harrenhal. Suas chamas, que tinham uma coloração negra, assim como suas escamas, invadiram a fortaleza, transformando-a na pira funerária de Harren e sua família. O fogo de Balerion era tão quente que foi capaz de derreter pedra, de forma que as paredes e telhados das torres escorreram, como cera de uma vela acesa. Outra demonstração do poder dos dragões foi a Batalha do Campo de Fogo, na qual Aegon e suas irmãs, todos montados em seus respectivos dragões, dizimaram os exércitos dos Lannister e dos Gardener, reis da Campina, que haviam se aliado contra os Targaryen. Depois disso, a Casa Gardener foi extinta e substituída no poder pela Casa Tyrell, enquanto os Lannister se renderam. O único dos 7 reinos a não se render foi Dorne, que resistiu aos Targaryen. Aegon, no entanto, foi coroado rei em Vila Velha, declarando Porto Real a capital do seu domínio. Lá, no forte erguido onde ele havia desembarcado pela primeira vez em Westeros, Aegon juntou as espadas dos seus inimigos derrotados e as derreteu com as chamas de Balerion, forjando então o Trono de Ferro, um símbolo do que ocorria aos que se opunham aos Targaryen. Depois da conquista, seria iniciada a Primeira Guerra Dornesa. Nela, os dragões atacaram Dorne, porém os dorneses abandonavam seus castelos e cidades, escondendo-se nas profundezas dos desertos. Quando Rhaenys, montada em seu dragão Meraxes, atacou Toca do Inferno, ela foi recebida com dardos disparados de escorpiões. Um desses projéteis atingiu o dragão no olho, derrubando-o, o que resultou na morte tanto da fera quanto de Rhaenys, irmã mais nova e esposa de Aegon. O conquistador e sua irmã mais velha, Visenya, partiram em vingança, queimando repetidamente cada castelo que encontravam em Dorne. Depois de deixarem o reino em chamas, Aegon recebeu uma carta dos dorneses. Não se sabe ao certo qual foi o conteúdo dela, mas depois de a ler, o conquistador deu um fim à guerra, e Dorne permaneceu independente. Antes de continuar ouvindo a história dos Targaryen, deixe seu like se estiver gostando do vídeo e compartilhe ele com seus amigos para eles ficarem prontos para a série House of the Dragon. E se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque eu vou postar mais vídeos sobre essa série. E se você não se inscrever, corre o risco de perder meus próximos conteúdos. Dito isso, vamos seguir em frente. Depois da morte de Aegon, seu filho Aenys o sucedeu. Faltavam-lhe, no entanto, a força e a firmeza do pai. Aenys reinou por apenas 5 anos, morrendo subitamente. Muitos acusam Visenya, a irmã de Aegon, de ter envenenado o filho do marido com sua falecida irmã, o que se torna ainda mais provável depois de ela colocar seu próprio filho, Maegor, no Trono de Ferro, uma posição que deveria ter sido ocupada pelo filho mais velho de Aenys. Maegor, o Cruel, foi o terceiro Targaryen a se sentar no Trono de Ferro, e não recebeu essa alcunha à toa. O filho de Visenya Targaryen domou o enorme dragão Balerion após a morte de seu pai, e guerreou com toda a fé militante. Durante sua tirania, Maegor se encarregou do andamento da construção da Fortaleza Vermelha, em Porto Real, e também ordenou a construção de um castelo dentro do castelo, que ficaria conhecido como a Fortaleza de Maegor. Durante esse processo, o tirano Targaryen mandou que fossem feitas passagens secretas, que formariam um enorme complexo dentro e embaixo das torres e muralhas do castelo. Depois que tudo estava concluído, o rei ordenou a morte de todos os envolvidos na construção, para que apenas ele mantivesse o conhecimento desses caminhos sombrios. Outra grande construção feita em Porto Real por Maegor foi o Fosso dos Dragões, uma enorme cúpula dentro da qual os dragões da casa Targaryen poderiam ser mantidos em segurança. Depois de ter assassinado os responsáveis pela construção da Fortaleza Vermelha, Maegor ficou sem construtores,
já que os restantes fugiram em medo após a notícia se espalhar. A construção foi feita então por prisioneiros, retirados diretamente das masmorras. Aegon, filho do falecido irmão de Maegor, Aenys, declarou sua reivindicação ao Trono de Ferro, e vários senhores se juntaram a ele, em uma tentativa de destronar o tirano. O exército rebelde, no entanto, foi destruído, e Aegon e seu dragão foram mortos por Maegor e Balerion. Maegor continuou então seu reinado de terror, executando qualquer um que lhe desse um conselho que o desagradasse ou que se opusesse ao seu domínio. Apesar de ter se casado 6 vezes, chegando a ter 3 esposas ao mesmo tempo, Maegor não teve filhos. Sempre que uma de suas mulheres ficava grávida, o bebê nascia morto, repleto de deformidades. Mais tarde, ele descobriu que uma de suas esposas havia causado isso, com venenos ou magia negra, e foi executada por isso. Com ódio por Maegor crescendo nos 7 reinos, Jaehaerys Targaryen e sua irmã Alicent, ambos filhos de Aenys, se ergueram em rebelião, reivindicando o Trono de Ferro. Logo quase todos os senhores de Westeros se juntaram à sua causa, não suportando mais as atrocidades do tirano no trono. Assim, Jaehaerys tinha mais dragões e mais exércitos que seu tio. Na manhã seguinte a um conselho de guerra, Maegor, o Cruel, foi encontrado morto no Trono de Ferro, com seus 2 pulsos cortados e uma das lâminas do trono atravessadas em sua garganta. Nunca foi descoberto quem o matou. Alguns pensam que Maegor deu um fim à própria vida, vendo a derrota iminente, enquanto outros acreditam que foi o próprio Trono de Ferro quem o matou. De qualquer forma, seu reinado de terror terminou. Assim, iniciou-se o longo reinado de Jaehaerys Targaryen, o Conciliador, e mais tarde conhecido como o Velho Rei, que ocupou a posição com apenas 14 anos. Ele reinou de 48 DC até 103 DC, sendo esse o reinado mais longo da história de Westeros. Esse período foi de paz e prosperidade. Reformas foram planejadas e implementadas, estradas foram feitas, inclusive a grande estrada do rei, e todos o louvaram rei Jaehaerys, de Vila Velha até a muralha. O rei se casou com sua irmã, Alicent, uma mulher graciosa e sábia, até mais inteligente do que o próprio Jaehaerys, alguns diziam. O rei se aproveitou disso e sempre escutava os conselhos da rainha com atenção, colocando em prática muitas de suas ideias. Jaehaerys e Alicent seriam pais de 13 crianças ao todo, porém quase nenhuma sobreviveria ao pai. Alguns destaques são os príncipes Aemon e Baelon, e a princesa Alyssa. Aemon era o herdeiro do trono, porém morreu em 92 DC, muito antes que pudesse assumi-lo. Sua filha única, Rhaenys, poderia suceder o pai como herdeira, porém Jaehaerys, apesar dos protestos de sua rainha, a ignorou, declarando seu outro filho, Baelon, como herdeiro do Trono de Ferro. Mais tarde, Baelon e Alicent, a rainha de Jaehaerys, morreriam, deixando o rei desolado. Após novamente perder seu herdeiro, Jaehaerys convocou um grande conselho em Harrenhal, onde seria decidido por votação dos nobres o seu novo sucessor. Os 2 maiores candidatos eram Viserys, filho mais velho de Baelon, com sua irmã Alyssa, e Rhaenys, a filha de Aemon. Novamente, no entanto, Rhaenys foi ignorada, passando a ser conhecida como a rainha que nunca foi, e Viserys assumiu o posto, sendo coroado após a morte do velho rei. E é nesse cenário que nos encontramos no início da série House of the Dragon. O rei Viserys se casa com Aemma Arryn, sua prima, e se senta no Trono de Ferro, com seu irmão mais novo Daemon como herdeiro. Após um longo período de paz e prosperidade na história de Westeros, os 7 reinos irão mergulhar em uma de suas guerras mais violentas, que ficaria conhecido na história como a Dança dos Dragões, cujos eventos serão mostrados em House of the Dragon, ou a Casa do Dragão. Se você tem interesse em saber mais sobre a Casa Targaryen, tenho certeza que você vai amar o livro Fogo e Sangue, escrito pelo autor de Game of Thrones. Esse livro conta a história dos Targaryen, e é em partes dele que a nova série House of the Dragon está se baseando.
Um ótimo lugar para se comprar esse livro é na Amazon, que além dos preços bons, é na minha opinião a melhor vendedora de livros atualmente. Sempre que eu encomendo qualquer coisa lá, chega bem rápido e nunca me decepciona. Então, se quiser a sua própria cópia de Fogo e Sangue, entra na descrição aqui do vídeo e clica no link que eu deixei. Se você comprar por esse link, vai apoiar demais o canal sem gastar nenhum real a mais e vai me ajudar bastante. Obrigado por assistir e até a próxima.